Senhores, novamente bom dia então, 9h02, quinta-feira, dia 19/11, e nós começamos mais uma aula de Sociologia. Pessoal, nosso personagem de hoje, Sociologia Brasileira, é o teórico Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda é um dos maiores sociólogos brasileiros, certo? Tem a sua formação dentro da história, é um historiador, um grande historiador e crítico literário. Sérgio Buarque, vou colocar aqui, 1902 a 1982, ele morreu há pouco mais aí de 40 anos, quase, né, aproximadamente 38 anos, foi historiador e sociólogo, além de crítico literário. É um dos maiores exemplos aí brasileiros. Para quem não sabe, o Sérgio, dentre outras questões, ele é pai do Chico Buarque de Holanda, um dos maiores nomes da MPB brasileira. Não é muito a minha vertente musical, mas admiro muito o trabalho do Chico. Sua principal obra é intitulada de Raízes do Brasil, certo? Vamos destacar aqui essa nomenclatura. Então, a principal obra dele é chamada de Raízes do Brasil. Em Raízes do Brasil, pessoal, ele promove uma crítica à formação oligárquica brasileira e o autoritarismo das elites brasileiras. Seu principal referencial teórico é Max Weber, que inclusive, né, Duda, nós falamos dele na nossa aula da terça passada, não foi? Acho que você me pediu, né, para falar dele, eu me lembro de alguma coisa assim, para retomar algumas questões. Então vamos lá. Vamos falar aqui do conteúdo de Raízes do Brasil. Do conteúdo de Raízes do Brasil, sua estruturação é dada em 7 capítulos. Isso para a gente é muito importante. O primeiro destes capítulos é intitulado de Fronteiras da Europa. Professor, que Fronteiras da Europa tratava? Olha lá, neste capítulo é descrita a influência
ibérica, né, dos países de Portugal e Espanha, sobre a cultura brasileira, sobretudo a diferença no processo de colonização. Como assim, professor? Sérgio Buarque ele vai tratar para a gente a seguinte questão: a diferença entre portugueses e espanhóis com relação à América do Norte. A ideia da formação de colônias de exploração e a ideia da formação de colônias de povoamento. Olha o que ele diz. Destaca a ausência das famílias de aventureiros portugueses, ao contrário do processo norte-americano. Ele diz que os norte-americanos, que eram descendentes dos ingleses, eles promoveram um processo aventureiro, eles se mudaram para a região, eles ocuparam a região, eles quiseram desenvolver a região. Já no Brasil, não. Os portugueses e espanhóis, eles vinham sem esse espírito aventureiro. Eles vinham simplesmente para saquear, pegar riquezas e, se possível, retornar para Portugal. Então, era uma exploração total. O segundo capítulo é tratado como trabalho e aventura. Trabalho e aventura. E o que ele vai destacar nisso? Ele diz que o trabalhador seria o espanhol, que valoriza os momentos de dificuldades para serem superados. Já o português era completamente aventureiro. Aventureiro em que sentido? Ele almejava primeiro o lucro sem maiores esforços. Então aqui trata que o espanhol era trabalhador, enquanto o português era um mero aventureiro em troca de riqueza fácil, certo? Em troca de riqueza fácil. No terceiro capítulo, cadê? Discute a herança rural do Brasil. O que seria essa herança rural? Ele analisa o período agrário dominado pelos grandes senhores de terras e o período após a abolição da escravatura, considerado o bacharalismo marcado pela transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Ele fala, nesse momento, de um conflito entre a mentalidade rural e a mentalidade urbana. Isso é importante. Aqui discute a questão agrária no Brasil e a transição da escravidão para o trabalho livre. E tudo isso gerou conflitos. Os conflitos entre mentalidade urbana e rural. Até porque o Brasil era, pessoal, predominantemente um país agrário até então. Vamos lá que agora a coisa está ficando interessante. O quarto capítulo
é tratado como o ladrilheiro, aliás, perdão, o semeador e o ladrilheiro. Professor, o que isso vai trazer para nós? Vai dizer que o ladrilhador, quem ele era? Ele era o espanhol que planejou as cidades de forma racional. Já o português era o semeador, em razão das políticas de feitorias, criou cidades irregulares, de forma não planejada, somente no litoral e com total desleixo. Então, aqui se fala da formação das cidades. Os portugueses ocuparam de forma irregular e sem preocupações com a urbanização. Era tudo feito no improviso da necessidade. O 5º capítulo é tratado como talvez o mais importante deles, o homem cordial. Acredito que vocês já ouviram falar desse termo, o homem cordial. Fala da estrutura da família brasileira. Como assim, professor? A propensão do brasileiro à informalidade. Mais do que isso, tornando mais flexível nas relações, deixa eu tirar essa vírgula para ficar correto, nas relações sociais, para atender seus objetivos espreitando as distâncias a qualquer custo. Da mesma forma, o Estado brasileiro seguiu essa mesma propensão. Professor, fala disso com a gente um pouco. Vou até mudar aqui e deixar o 5º capítulo num tópico à parte. Fala um pouco disso para nós. Vamos lá, então. Quando nós falamos, pessoal, do homem cordial brasileiro, isso traça muito o perfil do brasileiro. O brasileiro, ele é visto como aquele cara folgado, aquele cara malandro. O Sérgio Buarque está estudando dessa forma. Aquele cara que não quer formalidades, mas ele quer estreitar a relação, seu amigão, gente boa, para conseguir tudo aquilo que ele necessita. Isso é muito interessante. E nós vimos isso também na formação do próprio Estado. A ideia de se dar aquele famoso jeitinho brasileiro para as coisas, certo? E aí o Sérgio Buarque demonstra para nós a diferença entre essa ocupação no Brasil, essa colonização no Brasil,
e nos demais países. Até aqui ficou alguma dúvida? Dúvidas, senhores? Então eu vou fazer aqui a chamada de vocês rapidamente e finalizamos o Sérgio Buarque. Ana Sofia não está. Caio? Tá aqui. Duda tá aqui. Enzo? João Felipe? Cauã? O João tá. Cauã não está. Lari Lívia? Meu tiquiteco, né? Estão aí. Leandrão? Luca? Luísa? Tá aqui. Matheus? Tá aqui. E o Ronald também está. Galera, sem dúvidas. Se sem dúvidas os senhores estão dispensados.